Boa noite a todos, aqueles companheiros, né, do Centro Espírita João Moreira Rego. Desejo a todos, né, muita paz, muita harmonia. E nesse instante, meu agradecimento especial à minha amiga Leda, né, que sempre né, nos faz esse convite. E agora também, né, a minha amiga Diana, né, que é quem fez esse convite para mim. E eu só tenho a agradecer porque sempre que, né, alguém convida para que a gente possa fazer algum trabalho, a gente tem que estudar, a gente tem que se preparar. Então, isso para mim realmente é muito grato, tá? Mas antes da gente fazer nossa prece inicial, eu gostaria de fazer uma leitura para que a gente possa se harmonizar, né? Que é do livro, né, Gota de Luz, do qual o tema é O Divino Convite, do Espírito Cassimiro Cunha, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ele vem dizer o seguinte: vinde a mim, vós que sofreis. E a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. E é pensando nessas lições de luz que nesse instante a gente fecha os olhos e chama a luz divina e chama o amor de Jesus, as suas lições sempre amorosas, o teu afeto, a tua consolação. Sabemos, Senhor, tempos difíceis estamos passando, mas sabemos que tua misericórdia, tua luz e o teu amparo está sempre conosco. Disso nunca duvidamos. Que Jesus e que Deus, nosso Pai maior, esteja sempre conosco, hoje e por todo sempre, assim seja. Bom, o tema que foi, né, me delegado a que eu possa realmente trabalhar foi o tema A Porta Estreita. Por isso, né, não ao acaso, eu peguei essa mensagem, né, de Casimiro Abreu, onde ele faz esse convite, né, o convite à entrega, né, a entrega ao amor de Jesus Cristo. E lembrando, né, da porta estreita, a gente vai lembrar que nós, né, temos escolhas, que desde o momento que nós fizemos, né, a nossa escolha, o nosso roteiro lá no plano espiritual, nós colocamos, né, diversas funções, as quais nós iríamos realizar aqui na Terra. E entre elas, né, o nosso poder de livre-arbítrio, de escolher o nosso caminho. É claro que, né, nós estamos aqui pela lei de causa e efeito. Então, todas as nossas escolhas terão as nossas consequências. E para que a gente possa realmente fixar o trabalho de hoje, nós vamos, né, ler aquele trechinho que está lá, né, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, tá? Nós vamos lembrar que São Mateus, né, ali do capítulo 7, versículo 13 e 14, ele disse, né, palavras de Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E o espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz,
e com poucos a encontram. Né? Então, que porta é essa? Por que que eu preciso passar por uma porta estreita para que eu tenha a salvação? Né? Qual é o significado dessa porta? E aí nós vamos ter, né, que essa porta estreita está lá, bem caracterizado, né, nos seus significados, que essa porta significa revelação, né, significa que por ela eu vou descortinar diversas situações. Essa porta é a porta do nosso conhecimento, né? Então, ela liga-se a uma passagem entre dois estados. O estado, né, que eu estou agora para um futuro estado, né, ou estágio. Então, essa porta é a passagem entre dois mundos, entre dois níveis de consciência, na realidade. Porque quando a gente está falando de mundos nesse momento, a gente está relembrando os estágios de consciência, né? Então, essa porta, né, vai simbolizar o conhecido e o desconhecido, porque nós sabemos o que está acontecendo agora, mas nós não sabemos o que está ali por trás daquela porta. E aí, nós vamos entender que essa porta é um convite às nossas escolhas, né? Então, para que a gente possa passar por essa porta, é necessário que eu faça realmente, né, várias observações, o que é que realmente eu quero fazer dessas minhas escolhas, tá? Então, a porta, ela não só se abre, mas ela é um convite que a gente precisa transpor, né, para passar do domínio que a gente tem, né, desse homem antigo, desse profano, para o domínio do sagrado, né? Então, essa porta, ela vai simbolizar em várias religiões ali, né, a questão dessa passagem, desse rito, dessa renúncia. Eu vou renunciar às minhas, né, más inclinações e eu vou, né, buscar agora uma outra perspectiva, um outro significado. Mas passar por essa porta é fácil? Não, né? Já está dizendo, a porta estreita é a porta da renúncia e dos sacrifícios. E a porta larga é o que Jesus chamou de porta da perdição, ou seja, a porta das facilidades, a porta aonde nos leva ao desregramento. Então, a facilidade, na realidade, é algo do ser humano, né? Então, essa facilidade, essa busca, né, do fácil, como o nome já diz, ela é mais, né, intensa e para o ser humano, ela é mais propícia, porque nós chegamos aqui e a gente quer, né, descortinar várias coisas na facilidade. Mas entendemos que o nosso espírito é como um músculo, e esse músculo, ele precisa ser trabalhado, né? Quando a gente vai à academia, por exemplo, né, a gente tem que fazer, né, aquele esforço, e realmente aquele músculo só vai ser trabalhado se realmente ele estiver, né, ali, os ligamentos dele estiver provocando aquela dor, né, com o treinamento. Então, assim, né, somos nós. Nós precisamos desse treinamento. Então, passar por determinadas situações, né, ou dificuldades significa um treino para o espírito, significa um treino para, né, o nosso amanhecer, para o caminho da luz, né? Então, a gente fica realmente sempre relacionando essa porta estreita, né, às nossas necessidades de buscar determinadas escolhas e de desapegar de determinados sentimentos. É claro que, né, nós vamos ter várias dificuldades iniciais desse processo. Por quê?
Não é fácil a gente desapegar de determinadas situações. O novo, né, ele é estranho a gente e nos dá determinados receios, né? É tanto que às vezes eu brinco mesmo, né, com a minha filha, eu disse, está com medo? Vai com medo mesmo, né? Então, tem uma escolha, seja assertivo, né? Porque Deus, a gente precisa ter a certeza de que Ele é pleno de amor, de justiça e bondade, né? Então, confiando nele, a gente segue nessas escolhas das questões espirituais. Mas para que a gente possa, né, escolher a nossa melhoria espiritual, é necessário que a gente faça determinadas renúncias da matéria. Determinadas situações, né, já não nos convém, como diz Paulo o apóstolo, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque a gente sabe que determinadas facilidades não vai nos acrescentar em absolutamente nada. Mas quando a gente começa a lapidar a nossa pedra bruta, aí sim nós vamos revigorando-se até chegar àquele diamante lindo e maravilhoso. E esse diamante lindo e maravilhoso é exatamente, né, o estágio de espíritos bons. É claro que aqui na Terra, né, nós estamos ainda numa massa de espíritos em provas e expiações. Isso é característica ainda na Terra. Mas é bom que a gente lembre que nós estamos em transição e essa transição já começou, ela está passando por a gente. Estamos vivenciando agora o caos, né? Mas nesse caos, a gente tem que aprender a confiar, mas principalmente, né, aprender a ressignificar a nossa existência. Lembrar, né, que nós não estamos sozinhos, que nós somos uma sociedade e que em todos os processos a gente precisa ser feixes, né, e não vara. Então é preciso, né, entender que nós estamos ao lado, né, abençoado dessa amorosidade de Jesus, certo? No livro, né, quando a gente fala nesse sentido, né, no livro Ceifas de Luz, né, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele vai nos mostrar, né, ele vai dizer que o nosso dever é nossa escola e que essa senda estreita a que se refere, né, Jesus na sua passagem, é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto das obrigações assumidas diante do bem eterno. Porque lá, né, no plano espiritual, nós fizemos o quê? Nós prometemos várias e várias situações para que o nosso espírito fosse lapidado, né? Então tem até uma historinha que diz, né, que o espírito pediu para vir, né, com problemas físicos, pediu para vir em extrema pobreza, e ele pediu, né, para vir numa família difícil, porque ele precisava melhorar os seus relacionamentos com aquelas pessoas das quais, né, ele já tinha dificuldades anteriores. E esse pedido, né, foi levado até, né, até o local onde se prepara as reencarnações. E aí diz, né, que quando o organizador espiritual daquela encarnação viu tantos pedidos, ele colocou em cima: a misericórdia divina vai estar junto. E tirou, né, determinadas situações e colocou uma. Porém, esse indivíduo, ele precisará, né, trabalhar a sua mediunidade, auxiliando aqueles necessitados.
Bom, chegando aqui à Terra, este Senhor, né, este ser, simplesmente, como todos nós, esquecemos o que prometemos e aí, né, foi viver a sua vida cotidiana. E, né, o que é que ele fez? Ao invés de ir trabalhar nas lides da seara do Cristo, ele simplesmente se acomoda em casa, né? Então, veja o que é, né, mais interessante para o ser espírito quando encarnado. É sempre, né, a acomodação, né, a preguiça, o amanhã eu faço, deixa para depois, daqui a pouco. E os dias vão se passando e nós vamos nos perdendo nessa porta larga. E esse despertar de consciência não é para todos, né? Poucos espíritos despertam rapidamente. Outros, infelizmente, precisam passar por dificuldades para aprender, né? Para ter o conhecimento. Então, a gente precisa, né, entender que esse momento de facilidades já passou, que nós somos espíritos milenares e que agora é avançar, lapidando, né, tirando essa casca grossa que nós temos do egoísmo, da intolerância, né, do orgulho. Isso é fácil? Claro que não, né? Nós estamos exercitando, mas é necessário ser feito para que a gente possa entender o significado da porta estreita, né? Então, Paulo, né, ele já dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, tá? Então, a gente precisa aprender a separar o joio do trigo. O que eu estou fazendo está correspondendo com a minha necessidade de crescimento espiritual? Ou o que eu estou fazendo não estou levando proveito algum, né? Então, a gente precisa entender que é difícil ser comprometido e responsável, né? Que isso causa, muitas vezes, né, dores, mas ser irresponsável em determinadas ações, lá na frente, né, nós vamos ter as consequências, né? A cada um de acordo com as suas obras. E aí nós precisamos entender que viver, né, uma vida normal não é uma vida de vaidades, uma vida de busca por coisas exteriores, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse: Ah, Ceissa, a pesquisa, né? Eu estou falando isso porque eu sou pesquisadora, né? Ah, Ceissa, mas a pesquisa é algo muito sonhador, vocês sonham demais. Eu, quando penso na pesquisa, eu pensaria, essa pesquisa vai me dar retorno quando? Quanto é que eu vou conseguir ganhar com essa pesquisa? Eu olhei para a pessoa e fiz assim uma cara, né, de que, nossa, como você está enganado, meu irmão. Tá? A gente não pode só pensar no retorno de bens materiais, mas a gente precisa pensar no retorno que aquela ação vai nos dar em benefício dos outros, né? Onde isso vai, né, mostrar que aquela minha pesquisa, aquele meu, né, o meu resultado, o que é que eu vou beneficiar com a comunidade, né? Então a gente pode até ser taxado de sonhadores enquanto pesquisador, mas Kardec já nos orientava, né?
que, em meio a determinadas situações, se a doutrina espírita, né, se a ciência estivesse além da doutrina espírita, que a gente ficasse com a ciência, né, que a gente ficasse com as provas. E é isso que a pesquisa precisa fazer, é isso, né, essa lapidação, é esse retorno ao público que a gente precisa fazer, né? É claro que eu fiz aqui só um adendo, né, para mostrar o quanto que algumas pessoas ainda estão muito ligadas à materialidade. Mas e quando a gente desencarnar? Esses bens materiais vão me servir para alguma coisa? O que é que eu vou levar? Não são apenas virtudes e defeitos? O que é que me interessa realmente? É o crescimento, a evolução do espírito ou o crescimento material? Então, são todas essas questões que a gente precisa, né, começar a analisar. Se a gente não começou, comecemos hoje, comecemos agora a buscar o que melhora a nossa condição espiritual, né? Então, então a doutrina espírita, ela proíbe determinados comportamentos, algumas coisas são proibidas? Claro que não, né? Paulo já dizia o que eu acabei de falar, né? Tudo pode ser feito, agora nem tudo nos convém. A gente precisa fazer uma análise de consciência, né, do que eu estou realizando, qual é a minha, né, o meu resultado sobre isso. Eu vou me melhorar como um ser humano, eu vou melhorar o espírito, né, porque nós somos espíritos, estamos apenas num corpo de carne, né? Então, tudo isso é análise que a gente precisa fazer diariamente, né? E muito bem orientado por Santo Agostinho, quando ele dizia que precisávamos, né, ao final do dia, relacionar tudo aquilo que nós fizemos, né? O que foi que nós erramos, o que foi que nós acertamos, para que amanhã eu possa consertar os meus erros. E isso, né, são escolhas que a gente precisa fazer. E essas escolhas, na maioria das vezes, elas são dolorosas, elas causam dificuldade, porque tentar se melhorar, tentar evoluir, né, se desprender, liberar o orgulho, o egoísmo, né, determinados vícios, determinadas situações não são fáceis, porque é muito mais prático hoje, né, eu estar ali no meu quarto deitado, né, descansando, do que estar estudando, estar buscando conhecimento, né? Mas é necessário o estudo, é necessário o conhecimento para que a gente possa melhorar a nossa percepção de tudo isso, né? Do que está nos acontecendo à volta. Como é que está a minha percepção com o meu irmão do lado, com a minha família? O que é que eu estou fazendo? Eu estou orientando alguém? Eu estou, né, podendo auxiliar alguém que seja de forma material, mas muito mais, né, de forma espiritual. Porque, né, muitas pessoas não precisam só do pão material. A maioria delas, inclusive, a gente está vendo isso muito profundamente nessa pandemia. A maioria delas precisa de um amparo amigo, de um conselho, né, para que a gente possa entrar nessa mesma simbiose de amor, nessa mesma simbiose de fraternidade. Nós vamos entender, né, que essas dificuldades, ela existe e é necessária, muitas das vezes, para o despertar, tá? Então, a gente não precisa viver o tempo todo rigidamente só buscando, né, as coisas externas, as coisas materiais. É claro que aqui eu não estou fazendo nenhuma alusão ao voto de pobreza,
pelo amor de Deus, não é isso, né? É claro que a gente deve e precisa, né, ter um conforto, porque nós trabalhamos para isso, né? O que nós estamos falando é dos excedentes, né? Eu lembro que eu não sei se é verídica essa história, mas, né, um dia aí numa dessas redes sociais, estavam ridicularizando um jogador de futebol porque, né, ele estava com o celular com a tela trincada. E ele ganha muito dinheiro, claro. E ele respondeu que para ele o mais necessário era levar, né, a comunidades carentes lá da África o saldo, né, do seu salário do que realmente consertar, né, a tela do celular. Então, ele poderia ter 1.000 celulares se ele quisesse, né, de última geração. Mas para ele, né, aquilo não era importante, né? O mais importante para ele era seguir, né, ajudando o povo dele, né? Eu não sei se é verídica essa história, mas fica para a gente uma lição, né, de que adianta eu estou bem, eu estar bem financeiramente, eu estar no luxo, né? Eu estar nos excessos, se ao lado o meu irmão está passando fome. E olhe que, né, isso vem aumentando muito nesses últimos tempos aqui, principalmente Petrolina e Juazeiro, né? Nesse momento de pandemia, nós temos muitas pessoas em situações de rua, né, precisando ali agora, né, vai começar, né, essa temperatura vai cair, né, precisando de lençol, né, precisando de alimentação. Então, nós temos por onde ajudar, nós temos como, né, ajudar. Só basta, né, levantar e treinar o espírito, né? Nós não precisamos mudar de uma hora para outra, e, aliás, nós não vamos mudar, porque ninguém, né, muda de uma hora para outra. A gente vai trabalhando o nosso ser paulatinamente, né? Então, se eu gosto de muito conforto, mas eu sei que eu estou excedendo, então vamos diminuindo aos pouquinhos até chegar num tipo de normalidade, né? Então, nós temos necessidade de, né, estar todo dia no lazer, nas festas, né? Isso faz bem para a gente? Claro que faz, né? Mas vamos, né, tentar ser mais regrado possível, né? Vamos deixar, né, uma vida que algumas pessoas levam em desvario, né, de inutilidade, né? Quantas vidas são ceifadas, né, por excessos, né? Há de mostrar que ultimamente, né, nós temos aí na mídia toda a exploração, né, vinculada de um cantor que acabou se acidentando, né, porque estava, né, com determinados excessos, né? Então, que está, né, vinculado na mídia aí, e que a gente sabe que ele poderia, né, se tivesse tomado outras escolhas, poderia hoje ainda estar encarnado. É claro que eu não estou aqui dizendo se ele estava certo ou estava errado, tá? Isso aqui não é papel nosso, o papel de julgar as pessoas. O que nós estamos dizendo é que diminuir os excessos, né, é diminuir a quantidade, né, de narcóticos, a quantidade de drogas lícitas e ilícitas, talvez tivesse melhorado a sua condição, tá? Mas nós precisamos entender que tudo está ao nosso alcance, tudo é nosso livre-arbítrio, tudo é questão de escolhas. Então, eu posso escolher entre a porta estreita ou a porta larga. Isso é uma decisão minha. Agora, cabe a nós assumirmos as consequências daquilo que a gente faz, né? E muitas vezes nós ficamos culpando A ou B. Ah, mas foi influência. Ah, mas foi um conselho, seguiu, né, os amigos, seguiu as tendências, mas teve o livre-arbítrio. Podia dizer que não, né? Podia não
seguir determinadas situações. Então, todas as escolhas que a gente toma são consequências que a gente precisa arcar. Então, é melhor, né, a gente ir lapidando essas nossas obrigações morais e intelectuais, né, para que a gente possa realmente resplandecer logo à frente. Né? Essa parte dessa entrada, né, dessa passagem de rito, né, das minhas escolhas entre, né, os meus defeitos e os meus acertos, é uma luta constante. Né? A gente fica lutando o tempo todo. Hoje eu preciso ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Isso é sempre uma condição própria ali do espírito, que é a condição de evolução. Uma das leis divinas, né, que é do ser humano evoluir. Né? E a gente precisa evoluir na certeza, né, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Está lá em Paulo, em Romanos 8:31. Né? Então, a certeza de que nós temos um Deus Pai Criador nos fortalece para que a gente tome essas decisões de, né, não vamos dizer sacrifícios, mas essas decisões que nos levam a determinadas situações né, de desprendimento, de busca, que não são fáceis. Né? A gente sabe que tomar determinadas decisões, tomar desistir de determinadas teorias, né, de nossa vida, desapegar de algumas situações, não é fácil. Mas, né, a gente lembra lá Jesus sempre dizendo que o Pai está conosco e ele nos ampara constantemente. Então, a gente precisa dessa certeza para essa mudança interior. Né? Jesus, ele só espera da gente um pouquinho mais de amor, né? Porque ele falou exatamente isso. Um pouquinho de amor cobre, né, ali uma multidão de pecados, ou seja, quando a gente faz esse rito de passagem, né, a gente vai se desprendendo dos nossos defeitos aos pouquinhos, e já aos pouquinhos é o suficiente para a gente sintonizar com os bons espíritos, para a gente sintonizar com o amor de Jesus. Né? Então, a gente precisa buscar essa paz de espírito, de que tanto a gente busca, de que tanto a gente almeja. Né? Mas qual é a minha paz de espírito? A minha paz de espírito é a mesma paz de espírito da nossa amiga Leda ou da nossa amiga Diana? Não, porque isso tudo é uma condição individual de cada um. Então, a gente não pode estar colocando receitas de bolo, porque o que serve para mim pode não servir para o outro. Cada um tem, né, a sua sentença, tem a sua carga ali de desapegos, a sua carga de defeitos, a sua carga de sucesso, a sua carga de virtudes. Né? Então, a gente precisa entender que nesse papel, nós, né, não somos iguais nesse sentido. Claro que nós somos iguais perante, né, filhos de Deus. Fomos criados da mesma forma, puros e ignorantes, no sentido de não deter, não conhecer as coisas ainda. E essa porta se abrindo é uma vasta surpresa para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Aprender não é fácil. Aprender dói, é difícil. Mas quando a gente ganha o conhecimento de determinadas situações, isso vira um alívio para a gente. Então, a gente tem que entender, né, que essas dificuldades, elas são utilizadas para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Buscando exatamente isso, melhorar cada vez mais determinadas situações.
né? Claro que, né, voltando aqui para o Evangelho, né, lá quando ele fala no item 4, né, ele diz assim: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe: esforçai por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Pois vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste a nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Né? Então, trazendo para o nosso dia a dia, né, nós vamos entender que, enquanto seres praticantes da doutrina espírita, nós não estamos salvos. Tá? A gente pode ter o conhecimento do evangelho, né? Mas a gente pode não estar vivenciando ele. Então, a condição de espíritos conhecedores de determinadas religiões, que seja espíritas, evangélica, católica, qualquer uma delas, não quer dizer que estamos salvos. Né? A gente pode ter esse conhecimento, mas se a gente não muda a nossa atitude, né, haverá prantos e ranger de dentes, né? Haverá choros, né? Haverá sofrimentos, porque a gente não aplicou aquilo, né, que foi nos dado como conhecimento, né? Há muito será cobrado, né, ao que muitos forem dados. Então, a gente já tem o conhecimento das leis divinas, né? Estamos falando aqui enquanto estudiosos da doutrina espírita, que somos, né? Nós já temos esse conhecimento, a gente já sabe que, né, que nós somos imortais, a gente sabe, né, que precisamos reencarnar diversas vezes, quanto forem necessárias para o nosso aprendizado. Então, isso foi nos dado, né, não por acaso. Isso foi nos dado para que a gente possa bem usufruir desse conhecimento, né, para que a gente possa, né, estar orientando, estar exemplificando as atitudes do conhecimento do Evangelho. Então, se a gente recebe, se a gente estava, né, saboreando das mesmas benesses do Evangelho, e ainda hoje a gente não tem esse conhecimento, a gente não consegue propagar o amor que o Cristo nos ensinou, não seremos, né, dignos de entrar nesta porta, né? Porque nós ainda estamos praticando essa iniquidade. Né? Então, ainda estamos praticando as nossas mazelas. É necessário que a gente aprendamos a ser tolerantes, a ser abnegados, né? Principalmente a perdoar. Né? Perdoar porque aquela ferida, aquela chaga que o outro tentou depositar em mim, não é minha. É de quem está fazendo, é de quem está atuando. Então, sejamos refratários, né, às coisas que vêm da inferioridade. Sintonizamos o bem maior, sintonizamos a espiritualidade benfeitora. Essa é a lição que Jesus nos ensinou sobre a porta estreita, que nós precisamos, né, sintonizar com as questões maiores do amor do Cristo. Só que ao tentar sintonizar essas questões maiores, nós seremos apontados, né, como algumas vezes aquele bobo, né? Mas sejamos aquele bobo, sejamos aquele, né, a ser diferente do outro. Porque outro dia eu vi numa história de uma pessoa
que juntou um dinheiro para comprar, né, um produto, e quando ele chegou no centro da cidade, ele descobriu que tinha perdido a carteira. E claro, né, em tempos de hoje, principalmente, ele ficou altamente desesperado e passou, né, procurou e procurou ali na rua onde ele ia e tal, e ele não achou. Simplesmente, claro, foi para casa desesperado. E, né, o senhor que achou a carteira, como ele não tinha endereço, não tinha nada nessa carteira que pudesse indicar chegar até ele, ele simplesmente foi e entregou, né, a um guarda municipal que estava lá próximo onde ele encontrou essa carteira, e entregou, e o guarda municipal começou, né, pelas redes sociais, a buscar o dono daquela carteira até que encontrou, né? E a pessoa, né, que recebeu a carteira novamente, de novo, disse que estava muito agradecido, né, e que ficou surpreso por receber a sua carteira intacta, porque ele tinha economizado o salário de um mês, eu acho, para comprar um objeto, né, e estava lá do mesmo jeito, né, e aí saiu na mídia. E eu pergunto, mas isso não é o normal? É o normal. Mas as pessoas estão tão desonestas, as pessoas estão tão ligados à ambição, que quando acontece um feito desse, né, parece que é coisa do outro mundo. Mas ser honesto, ser ético, ter moralidade, era para ser o normal, era para ser o comum. Não era para a gente ficar admirado com essa atitude desse senhor que devolveu a carteira com todo, né, tudo que estava lá dentro. Porque isso é o normal. Eu não posso fazer ao outro, né, aquilo que eu não desejo fazerem comigo. Né? Então, o normal é ser honesto, o normal é ser ético, o normal é ser, né, uma pessoa de bem, um homem de bem. Mas isso não está acontecendo. Né? Tantas irresponsabilidades acontecendo nesse nosso país, né? Tantas coisas acontecendo, né? Provocando, aumentando, né? O que mais já está no caos. Né? Então, a hora é de todos nós nos unirmos, mas estamos nos separando. Né? Existe uma ideologia, né, que é irracional. Existe uma falta de comunicação, e o pior que a falta de comunicação é a comunicação equivocada. Pessoas estão morrendo por conta de mentiras. Né? Então, a mentira, ela faz parte daquela porta larga lá, das facilidades. Então, eu, para me livrar de uma situação embaraçosa, o que eu faço? Eu minto. Né? Eu escondo, eu falsifico. Isso tudo, né, faz parte dessa capacidade do homem de fugir da sua realidade, que é a realidade espiritual. Mas isso está acontecendo diariamente, né? Isso faz com que a gente, às vezes, pare e diga, meu Deus, estou perdendo fé na humanidade. O que a gente não pode fazer. A gente precisa acreditar. Acreditar porque nós estamos evoluindo, sim. O processo está, né, tenebroso, está terrível. A gente está vendo coisas, né, que a gente pensou que já tinham passado por essas etapas, né, determinadas situações, crianças ainda sendo molestadas, né, sendo escravizadas em determinadas fazendas, né, pessoas sendo subjugadas a né, a determinadas coisas, determinadas violências. Puxa, a gente está hoje, 2021. Já era para a gente ter avançado nesse processo, já era para a gente estar em outro patamar. Mas ainda, pelo nosso egoísmo, pela nossa ganância, estamos aqui falando a mesma coisa que eu já falava há 20 anos atrás. Né? Então, isso é que a gente precisa modificar. Né? Isso é que a gente precisa se desprender, jogar fora, se libertar. Porque o egoísmo, o orgulho, é algo que pesa, que prende. Né?
que está aqui sobrecarregado nas nossas costas e que a gente não consegue se libertar. Mas quando a gente aprende, né, a amar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a considerar o outro como verdadeiro irmão que é, isso vai nos dar, né, essa certeza de que o homem, ele é evolutivo. O homem, ele precisa passar por essas mudanças. E essas mudanças, embora necessárias, às vezes ela causa dor. E às vezes ela causa dor e sofrimento, tá? O que é mais, né, mais difícil ainda. Porque dores, né, vai nos acontecer. Né? Nós estamos passíveis, sim, de várias dores. Mas essas dores, elas não podem causar sofrimento. Né? A gente precisa aprender a entender essa dor. Precisa, né, a agradecer as oportunidades que a dor nos traz. É ter uma outra visão, né, do que é a dor pela misericórdia divina. Então, a gente está sempre fazendo essa viagem, o tempo todo, dia após dia. O dia tem 24 horas, né? O ano tem 365 dias, a gente está nessa viagem, né? Buscando sempre levar o que melhor nós temos. Mas é preciso que nessa viagem a gente leve só o necessário. Né? Fazendo aqui, né, uma analogia a uma viagem que eu vou, né, fazer lá na Europa, o que eu vou levar na minha mala? O que eu vou poder levar? Eu não posso levar tudo, porque se eu chego, né, ali no aeroporto, eu tenho excesso de bagagem. Então, é necessário que a gente vá se desprendendo dos vícios, né? Que a gente vá se desprendendo das animosidades, porque na viagem da vida a gente não vai levar, né, as coisas que têm esses excessos. Que nós precisamos levar, né, são as virtudes para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral e espiritual, né? Então, precisamos saber quais são os tesouros que nenhum ladrão nos roubará. Que são esses tesouros, né, da porta estreita, porque a gente precisa passar por determinadas situações, vivenciar determinadas jornadas, para que elas possam lapidar o espírito. Né? Então, é necessário perder o excesso dessas vaidades, perder o excesso, né, do nosso egoísmo e do nosso orgulho, para que a nossa viagem ela possa ser muito mais leve, ela possa ter, né, um melhor aproveitamento. E como é que a gente vai ter esse melhor aproveitamento? Melhorando, né, desenvolvendo o nosso raciocínio, a inteligência que nos é dado, né, único animal aqui na Terra que tem inteligência, né, e conhecimentos morais. Então, pelo uso, né, pelo bom uso, né, da inteligência e pelo conhecimento moral, a gente vai praticando esse bem em prol do nosso próximo, e isso vai fazendo com que a gente consiga passar nessa porta estreita, que, né, a gente precisa tirar os excessos para que o nosso espírito, ele, nessa lapidação, ele possa passar, então, nessa porta estreita. Muito interessante, né, que o ser espiritual, ele sempre tem objetivos e tem missões quando ele encarna aqui na Terra, né? Mas essas missões, elas precisam tomar uma proporção de amar o outro
e amar a nós mesmos, sem prejudicar ninguém, né? Então, lá no livro, né, no livro que o Espírito Emmanuel, ele fala, né, ele diz o seguinte, reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento, que o levará nos caminhos infinitos, os caminhos infinitos dessa porta, né? Porque aqui, na porta larga, transitam as multidões, transitam o vulgar, né? Esquecendo de que todos nós assumimos compromissos antes de reencarnar, né? Então, a gente vai entendendo que nós temos compromissos, que nós prometemos que iríamos cumprir. Ah, Ceissa, mas que compromisso que eu prometi? Eu não lembro. Bom, mas com certeza você não prometeu ser egoísta, ser violento, ser orgulhoso aqui na Terra. Porque quando a gente chega lá, quando o nosso espírito está liberto, a gente quer cada vez mais aumentar a nossa evolução. E aí colocamos, né, vários objetivos para quando reencarnarmos. E aí quando a gente chega aqui, né, aí, poxa vida, esqueci, não sei, vou aqui me deitar em berço esplêndido e vou esperar a morte chegar. É isso que nós precisamos fazer? Claro que não, né? A gente precisa buscar resgatar as nossas faltas, porque nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, não. Olha só como está a atmosfera terrena. Estamos num processo caótico de pandemia. Então, a maioria de nós precisava estar agora aqui, né? Pedimos, talvez, inclusive, para passar por ela. Agora, estamos passando como? Estamos no entendimento de resgate das nossas faltas? Porque Deus, Ele não quer nosso sacrifício de nos tornarmos, né, pessoas em sofrimento. Deus, como um bom pai, Ele quer que a gente acerte os nossos passos. Deus, né, Ele quer que nós tenhamos, né, os nossos caminhos iluminados. Somos nós, com as nossas atitudes, que nos afastamos desse caminho de luz. E a gente não pode culpar ninguém, a não ser a nós mesmos. As nossas, né, imprevidências, as nossas intemperâncias. Esse, sim, é o verdadeiro culpado por ainda estarmos, né, passando determinadas dores. E eu já disse, dores, não sofrimento. Porque o sofrimento, ele é opcional. A gente opta ou não por sofrer. Claro que todos nós temos dores, todos nós estamos lapidando o espírito. Mas quando a gente aceita essa situação, quando a gente se resigna, e quando eu falo de resignação e de aceitação, não é cruzar os braços, mas é enfrentar com boa atitude, é buscar, né, nesse enfrentamento, nessa lição, o melhor para conduzirmos esses resgates. Né? Esses resgates tão necessários para que a gente possa, né, melhorar as nossas condições. E aí a gente lembra, né, só para a gente finalizar o trabalho de hoje, nós lembramos as características daquela porta larga, né, para que a gente possa se desvencilhar o quanto mais rápido possível, que são os vícios materiais e morais, né? São aquelas, né,
aquelas festas mundanas, são os prazeres, né, e o sexo desenfreado, é a gulodice, né, que acaba transformando, né, o nosso corpo, que deve ser saudável, em um corpo adoecido, é você ser desonesto, né, você enganar as pessoas para ter lucro financeiro, é você mentir, é você entregar situações adversas para prejudicar, né, o nosso próximo. Tudo isso são características da porta larga que a gente precisa cada vez mais, né, tirar de dentro de nós esses sentimentos, né, tão inferiores, ainda enraizados em nós, né? E quais são as características, né, da porta estreita, aquilo que vai nos levar, né, uma condição de espírito mais evoluído, né, de caminhos de luzes, que é exatamente tudo aquilo que está na lei divina, né, que está na nossa consciência. A gente precisa aprender, né, a ser, né, a ter um sacrifício, né, da nossa personalidade, da nossa persona, em busca de fazer o bem comum a todos, tá? Porque eu sempre preciso ter bom senso e senso comum. Aquilo que eu estou fazendo está prejudicando ou está beneficiando a mim e ao outro, né? E aí a gente precisa, né, renunciar a vários prazeres que são passageiros. Sabe aquele chocolate que eu adoro comer e que eu sei que depois eu vou ter problemas? Eu preciso renunciar a ele, né? Mas ainda caio em, né, diversas vezes comendo o bendito chocolate, né? Então, tudo é renúncias. O exemplo do chocolate foi um exemplo, né, bem aleatório, aí, porque eu estou falando de mim mesmo, tá, minha gente? Certo? Mas tudo é uma questão de renúncia, né? E aí, para que a gente possa se melhorar, né, o irmão X, lá no livro, né, Cartas e Crônicas, ele vai dizer exatamente o seguinte: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer, né? Tire, né, largamente esses excitantes, né, que constituem uma perigosa obsessão. Não se renda à tentação dos narcóticos. Se tiver dinheiro, não adie as doações, caso esteja realmente inclinados a fazê-las. Em família, né, observe cautelosamente, né, com os testamentos. Não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos, e isso é um problema para a maioria de nós, né? A gente se prende muito, sofre muito, né? A gente quer sempre ter aquele filho do nosso lado e esquece que o filho não é nosso, ele foi um empréstimo de Deus, né? Então a gente precisa também desapegar. Estou falando também isso de mim, tá, gente? E convença-se de que você não experimenta, né, simpatia por determinadas criaturas, porque há muita gente, né, que suporta você com muito esforço. Então, vamos tolerar um pouquinho mais, né? Isso estou falando também comigo, né, porque eu acho que determinadas situações ainda somos intolerantes, né? E para concluirmos o nosso trabalho, né, a gente precisa aprender a vencer as más tendências, porque não tem nenhuma outra saída, tá? A gente precisa vencer todas aquelas nossas más inclinações. A gente sabe, né, que elas nos prejudicam e a gente sabe mesmo, porque por mais que, mas eu não lembrei, eu não entendi, entendeu? Sim, porque o espírito, né, o seu espírito, o meu espírito, ele sabe exatamente quando comete um equívoco. A lei ali, né, na nossa consciência, está sinalizando. Então, a gente não pode mais dizer que desconhece, porque nós já conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se a gente conhece
A gente precisa internalizar o Evangelho de Jesus Cristo em nós mesmos, né? E isso é fato, gente. Né? Todos nós somos caminheiros, né, da viagem que Deus nos proporcionou. E que essa caminhada ela seja mais leve, que esse fardo seja menos pesado para cada um de nós. E encerrando, né, esse trabalho, a gente só tem realmente a agradecer a todos que contribuem, né, direto ou indiretamente, para o nosso aprendizado moral e espiritual. E vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Mestre Jesus. Que Jesus seja sempre esperança em nossos corações. Que possamos cada vez mais buscar o teu amor, as tuas lições. E que possamos ser aprendizes. E que nesse aprendizado a gente possa agir, possa ter a ação necessária para o crescimento moral e espiritual de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que todos fiquem em paz. Ser conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Assim seja.